Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para você que está aí acompanhando o nosso canal, né, e acompanhando também as palestras, né, que nós estamos ministrando aí, né, todos os dias. Hoje, dia 26, ok? E como de costume, todos os dias, a cada dia correspondente, nós estamos fazendo a leitura e a busca dos conceitos básicos e a aplicabilidade de cada provérbio. Hoje, dia 26, vamos ler então o provérbio, né, o capítulo 26 de Provérbios, e vamos trabalhar em cima daquilo que é prático, ou seja, vamos pegar alguns versículos que trazem bastante praticidade aí para nossa vida, porque apenas ler e ouvir não mudará a nossa vida. Nós precisamos ler, aplicar ao nosso coração e praticar aquilo que nós absorvemos, ok? Então, como de costume, vamos primeiro fazer aquela leitura rápida, ok? E depois vamos pontuar, né, alguns versículos, não todos, mas alguns versículos que são totalmente práticos e aplicáveis à programação da nossa vida, ok? Então vamos lá. Capítulo 26 de Provérbios. Como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro o vaguear, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve, aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isto por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como doces bocadas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Cujo ódio se encobre com engano, e sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela,
E o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Ok? Muita coisa boa aqui, não? Muita coisa importante, muitos conselhos maravilhosos, muitas informações muito práticas. E é em cima dessas informações agora que nós vamos trabalhar e vamos buscar a praticidade de alguns versículos do capítulo 26 de Provérbios. Vamos começar pelo capítulo 4, ou melhor, vamos começar pelo versículo 4, que diz assim: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. O que nós entendemos aqui? Não responda o tolo para que você não se iguale a ele. Ou seja, às vezes a pessoa, ela tem algumas atitudes com você, ela se comporta de uma maneira tão estúpida. E aí, o que você faz geralmente? Você vai se comportar da mesma maneira que ela. Às vezes ela começa uma intriga, ela começa um litígio. Às vezes ela começa ali a causar uma confusão, e o que você faz? Você começa a também alimentar aquilo que ela quer. Você começa também a aceitar aquela confusão e como que colocar mais lenha na fogueira. Então o que Salomão está dizendo aqui? Não responda ao tolo para que você não se iguale com ele. É melhor o silêncio, valorize o silêncio. Às vezes a pessoa é tão tola, é tão estúpida, que ela vai falar com você, ela cria um problema onde não existe, e aí você se sente ofendido, e aí você quer responder na mesma altura. E o que Salomão está dizendo aqui é isso: não respondas ao tolo para que você não se iguale a ele. Se ele vir brigar com você, discutir com você, e você querer, ou seja, se você fizer aquilo que ele realmente quer, que é discutir, você vai se tornar tão tolo quanto ele. Esse é o conselho que Salomão está dando aqui. Isso é o conselho que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar aqui, ok? No versículo 5, nós vamos ler o seguinte: responde ao tolo segundo a sua estupidez, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, responda ao tolo segundo a sua forma estúpida. E aí você vê que em 1 ele fala assim, não responda ao tolo, no versículo 4. Já no 5 ele fala assim, responda ao tolo segundo a sua estupidez. O que seria isso? Tudo é um equilíbrio, existem os pesos e medidas. Então existem algumas coisas que realmente elas precisam ser respondidas. Só que quando você vai responder ao tolo, responda segundo a estupidez dele. Ou seja, é aquele momento em que a pessoa vem falar uma coisa para você tão ridícula, e aí você vai e responde ela com o mesmo senso de ridículo que ela. Talvez, como eu daria um exemplo aqui, é aquela pessoa que chega para você falando sobre uma fofoca, por exemplo. Ela chega dizendo para você, olha, você viu que coisa ridícula, fulano fez e deixou de fazer algo, e começa a rir, tal, e você, o que você faz? Você acompanha, é verdade, e aí começa a rir junto com ela, começa a debochar junto com ela, ou seja, é um tolo chamando outro tolo para rir de tolices. Isso acontece muito, frequentemente. Então isso é uma coisa que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar o seguinte: o tolo vem, muitas pessoas que têm um comportamento tolo, quando ela chega para dizer alguma coisa, responda segundo a estupidez dela. Ou seja, ela para que ela entenda que ela não é sábia aos próprios olhos dela. Os exemplos que nós poderíamos dizer é justamente este que nós acabamos de falar. A pessoa vem para contar, para rir, para zombar de alguma coisa, e aí você vai e ri junto, zomba junto com ela. Pelo contrário, você precisa responder à altura da estupidez dela.
e trazer a verdade, esclarecer a ela aquele comportamento danoso que ela tem se comportado. Porque as pessoas em si são boas. O que às vezes acontece é a proveniência desse comportamento dela, ou seja, o porquê desse comportamento prejudicial, ok? Então assim, as pessoas são boas. O que acontece com as pessoas é que elas se comportam de uma forma totalmente prejudicial para si própria. E é neste momento em que neste momento que precisamos responder o tolo dentro da medida da sua tolice, ok? Vamos lá, versículo 6 está dizendo assim, ó, nunca mande um tolo fazer algo importante. Olha só que coisa mais verdadeira e mais real. Nunca mande um tolo fazer algo importante. Ou seja, diz assim, os pés cortas e o dano sorve é aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Ou seja, você vai pedir para que um tolo faça um serviço, vai pedir para que um tolo mande uma mensagem. Por exemplo, imagine que você tem uma mensagem muito importante para dizer. Por exemplo, contar o falecimento, conta um falecimento de uma pessoa. Você vai falar, olha, precisa avisar a pessoa que o pai morreu. E aí o tolo vai avisar, e o tolo chega rindo. Imagina que o tolo que está trazendo essa informação, ele chega até um local rindo. Ou então ele precisa levar aquela informação, né, para a pessoa que o pai faleceu. E ela é tão tola, que ao invés de chamar a pessoa em particular para conversar, ou procurar um ambiente, chamar a pessoa para ir até um ambiente para sentar, para conversar, não, ele chega no meio de todo mundo e diz para a pessoa, olha, eu vim aqui para falar que o seu pai morreu. No meio de todo mundo, no meio de uma roda de amigos, enfim, isso é um exemplo, estou dando um exemplo de como é prejudicial você pedir para que um tolo dê uma mensagem, ok? Existem coisas que nós não podemos deixar na responsabilidade de pessoas tolas. E uma dessas responsabilidades, por exemplo, é anunciar o falecimento de um ente querido. Você não vai pedir para que um tolo faça isso. Porque se você fizer isso, você vai sofrer o dano. Você vai passar muita vergonha, porque os tolos, nenhuma mensagem eles sabem transmitir, ok? Vamos lá, versículo 10 vai dizer o seguinte, o poderoso que formou todas as coisas, paga ao tolo a recompensa ao transgressor, ok? Repetindo, o poderoso que formou todas as coisas, paga ao tolo e recompensa o transgressor, ou seja, Deus é justo. Deus há de pagar ao tolo e recompensar os transgressores. Então não se preocupe, né? Às vezes você se dói, poxa, a pessoa é tão tola, a pessoa ela transgride tanto, e até quando ela ficará sem juízo? Mas fique tranquilo, o que o Salomão escreveu, o que Deus diz é o seguinte, que ele paga ao tolo e recompensa os transgressores. Ok? Versículo 11 vai dizer o seguinte, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a estultícia. Esse capítulo 26, nós observamos que Deus usa a boca de Salomão para dizer muito sobre as pessoas tolas, sobre as pessoas que cometem tolices, pessoas que excedem a sua estultícia. Então aqui nesse versículo, uma das coisas que Deus ele ratifica aqui, ele dá um exemplo que assim como a pessoa, o tolo repete a mesma estupidez, ou seja, a pessoa fez algo muito estúpido, a pessoa ela fez algo muito ruim, ela fez uma coisa totalmente estúpida, e só que ela fez isso, ela pediu perdão, ela se arrependeu, só que uma semana depois ela vai lá e faz a mesma coisa. Salomão ele compara a pessoa que comete o mesmo erro, que comete a mesma estupidez na vida, é como um cão que volta ao seu vômito.
É um cão que volta a comer o seu vômito, que geralmente isso é da natureza do animal. Às vezes o animal ele faz isso, ele regurgita, ele vomita e ao mesmo tempo ele lambe o próprio vômito. Isso é muito nojento. E Salomão ele compara essa coisa de a pessoa errar e voltar a cometer o mesmo erro como um cão que volta, que lambe o seu próprio vômito. Isso chega a ser nojento até. Ok? Versículo 12 diz o seguinte: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. E o que nós aprendemos aqui? Jamais seja sábio aos seus próprios olhos. Por mais que você estude, por mais que você tenha doutorado, mestrado, pós-graduação, MBA, PhD, você pode ser o que for. Pode ser o que for. Jamais seja sábio aos seus próprios olhos. Jamais seja sábio, inteligente aos seus próprios olhos. Ok? Porque sempre haverá pessoas, nesses 7 bilhões de pessoas do planeta, que terão muito mais conhecimento que você. E nós não estamos aqui para ser maior ou menor do que ninguém. Estamos aqui para nos ajudar, para nos acrescentar uns aos outros, ok? Versículo 13 vai dizer o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. E o que Salomão está dizendo aqui? O preguiçoso sempre terá uma desculpa para não fazer alguma coisa. A pessoa que é preguiçosa, ela sempre vai dar uma desculpa. Ela sempre vai inventar alguma coisa para dizer o porquê que ela não faz isso. É aquela pessoa que, por exemplo, ela tem algo a fazer, por exemplo, na casa, né? Trocar um chuveiro, pintar a casa ou fazer alguma coisa, e aí ela vai dizer: ah, eu não vou porque está frio. Ah, eu não vou fazer isso hoje porque hoje eu vou fazer outra coisa. Eu não vou fazer isso agora porque é perigoso. Se eu subir lá em cima da casa, eu posso cair e morrer. Eu não vou fazer isso porque eu estou sem as ferramentas necessárias para fazer isso. Então o preguiçoso, ele é aquela pessoa que está sempre inventando até coisas que não existem. Ela cria situações para justificar a ausência de atitude na vida dela. Ok? Versículo 14 vai dizer o seguinte: como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Então, ou seja, Salomão ele compara o preguiçoso como uma porta. Ela vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, mas não sai do lugar. E o preguiçoso é do mesmo jeito. Ele vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, mas a sua vida não muda. A sua vida é como uma porta parada, só vai para lá e vai para cá e não sai do lugar, ok? Versículo 15 vai dizer também o seguinte, novamente sobre o preguiçoso. O preguiçoso esconde a mão no seio e cansa-se até torná-la sua boca. Ou seja, o preguiçoso tem preguiça até de colocar comida na boca. Eu não sei se você já conheceu gente assim. Pessoas que têm preguiça. Ela tá ali, tá com fome, mas ela tem preguiça até de levantar para poder esquentar uma comida. Ela tem preguiça de levantar, de pegar um copo, de pegar um talher. Ela tem preguiça até de comer, até para comer. E isso é uma coisa que pode ser considerada até como doença. A preguiça, o excesso de preguiça no ser humano pode ser considerado até como uma doença. Então, Salomão vai dizer muito isso, vai escrever muito sobre a questão do trabalho, sobre a questão da preguiça. E aqui neste capítulo 26 nós observamos aqui que Salomão está aqui malhando mesmo os preguiçosos aqui, falando, né, quantos preguiçosos são, o comportamento de um preguiçoso, as atitudes de um preguiçoso. E ele escreve aqui que o preguiçoso, ele tem preguiça até de colocar comida na boca. Ok? Vamos lá para o versículo 17, que vai dizer o seguinte: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. O que significa isso? Não entre em conversas alheias.
Onde a gente pode fazer? Existem dois momentos em que a gente realmente vive isso. Um deles é quando nós, né, por exemplo, você está passando na rua, está vendo ali 3, 4 pessoas conversando, discutindo sobre um assunto, e de repente você vê aquilo, ouve, para e entra no meio da conversa. Totalmente sem ser convidado para a conversa. Isso é ridículo, isso é fora de moda, isso é démodé, ok? Isso é uma coisa muito fora de questão, muito fora de moda, é uma coisa muito mal educada, você se intrometer nas questões alheias, nas conversas dos outros. E nós também fazemos isso no mundo virtual. Como assim, Juarez? No mundo virtual? No mundo virtual também. Às vezes nós vemos uma postagem lá e aí a pessoa está lá discutindo sobre um determinado tipo de assunto. E ali tá muita gente lá discutindo, colocando as suas opiniões. E o que você faz? Você entra lá e coloca lá a sua opinião. Você escreve lá a sua opinião. E aí daqui a pouco outras pessoas vão começar a falar contra você. E aí você perdeu a oportunidade de ficar quieto. Ok? E aí você vai começar a receber várias informações, várias críticas às vezes, né, de pessoas que você nunca viu na sua vida. Pessoas que você nunca viu vão começar a criticar você e consequentemente, elas vão se tornar como cães, latindo, latindo. Imagine que você está num lugar e você está passando e de repente você mexe com um cachorro e daqui a pouco tá aquele monte de cachorro atrás de você, correndo atrás de você, latindo, querendo te morder. É a mesma coisa. Quando você entra numa conversa que não tem nada a ver com você, que você não foi convidado, ou você entra numa postagem no Facebook, na internet, para colocar a sua opinião, onde quando ninguém perguntou nada para você, e aí você vai acabar ferido, vai acabar mordido, porque as pessoas elas vão se comportar da maneira como elas são. Ou seja, você não foi convidado para a conversa, ninguém pediu a sua opinião, então você tem um ditado que diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, existe um risco muito grande. Você se intrometer na conversa dos outros, você se intrometer numa postagem que não foi nem você que colocou, você pode receber várias críticas, você pode acabar recebendo várias ameaças ou ouvir coisas que provavelmente, se você não tivesse se envolvido naquela postagem ou naquela conversa que não lhe diz respeito nenhum, você poderia ter evitado. E aí onde surge o ditado: que você perdeu a oportunidade de ficar quieto, ok? Vamos lá. Versículo 19 vai dizer o seguinte: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Mas na verdade, o versículo 18 diz assim: como o louco que solta faíscas e flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. O que significa isso? O que significa isso? Jamais engane alguém e diga depois: eu estava brincando. Ou seja, jamais faça alguma coisa para as pessoas. E aí quando você chateia as pessoas, quando as pessoas ficam chateadas, quando elas ficam machucadas, você vai virar e vai dizer: ah, me desculpe, eu estava brincando. Poxa, me desculpa, eu não sabia que você ia levar tão a sério assim. Poxa, me desculpa, eu estava brincando. Ou seja, não faça isso. Não faça isso. Não brinque com coisas sérias. É isso que Salomão está dizendo aqui nesse versículo. Sabe? Não brinque com coisas sérias. Não seja louco, ficar soltando faíscas, flechas, né? Ou seja, ficar falando coisas, né? Ou inventando coisas, porque você pode magoar as pessoas. E aí você vai dizer: não, poxa, me perdoa, eu tava brincando. Você não aceita brincadeiras? Cadê? Geralmente às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu estava brincando. Cadê o seu senso de humor? Eu estava brincando. Não brinque com coisa séria. É isso que Salomão nos ensina aqui. Não brinque com coisas sérias. Não brinque com o sentimento das pessoas. Ok? Versículo 20 vai dizer o seguinte:
Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. O que nós aprendemos aqui? O que é aplicável aqui? Se você eliminar as intrigas, a contenda acaba. Porque contenda é uma coisa e intrigas é outra totalmente diferente. Ou seja, as intrigas são a lenha que alimenta as contendas. E o que é intriga? A intriga é uma coisinha ali, é outra aqui, é outra aqui. Então, se você eliminar essas intrigas, com certeza a contenda acaba, há a paz no ambiente. E isso é o que Salomão fala, né? Uma contenda, ela é um conjunto de intrigas. É como se Salomão estivesse dizendo aqui o seguinte, olha, o que é uma contenda? Uma contenda é um conjunto de intrigas. São várias intrigas que vão, né, pessoas que vão gerando intrigas, vão gerando conversas, vão gerando problemas e daqui a pouco isso tudo vira uma contenda. Então, ou seja, como a gente pode diminuir isso, como a gente pode evitar que contendas existam, é eliminando as intrigas, ou seja, tem um probleminha hoje, depois tem um outro amanhã, aí você vai deixando isso, vai deixando. Não deixe para amanhã, resolva hoje. Surgiu um problema hoje, resolve hoje. Porque senão vai virar uma intriga aqui, depois é outra intriga amanhã, depois é uma intriga depois, e aí o que vai transformar isso? Numa contenda. É isso que Salomão está explicando aqui. Ele está dando aqui, olha, a deixa. Salomão aqui está dando aqui a solução para evitar as contendas. Ou seja, resolva as intrigas quando elas surgirem para que elas não se transformem em contendas, ok? Versículo 25 vai dizer o seguinte: quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações em seu coração. O que Salomão está falando aqui? Salomão está falando um pouco sobre PNL. Ou seja, sabe aquela pessoa que chega com você assim, fulano, por favor, olha ciclano, é assim, assim, assado, deixa eu te pedir, sabe, eu vou te pedir uma coisa, é assim, 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 é assim, assim, assado. Olha, o que Salomão está fazendo? Cuidado com quem te pede as coisas para você com uma voz suave, sabe? Não acredite nessa pessoa que vem com essa suavidade toda te pedindo as coisas, tá? Porque ele fala que dentro dessas pessoas moram 7 abominações no coração delas. Né? Geralmente essas são atitudes de pessoas falsas, né? Uma pessoa que você conhece ela, de repente você sabe como é que ela se comunica, você sabe como é que ela conversa, você sabe como é que ela fala, e aí de repente ela se torna totalmente suave ali, pedindo com toda suavidade. Cuidado, não confie em pessoas que se transformam para pedir as coisas, né, com voz suave. Isso aqui é uma dica de PNL que Salomão está dizendo aqui, ó, escrita há mais de 2000 anos atrás, ok? Vamos lá, versículo 27, caminhando agora para o fim já, ok? Existem alguns capítulos que são mais curtos, outros que tem mais assuntos para a gente debater. Esse também tem poucos assuntos também para serem abordados, mas não deixam de ser assuntos importantes, né? Mas o 27 vai dizer o seguinte: o que cava uma cova cairá nela, e o que rola a pedra, esta voltará sobre ele. O que está dizendo aqui? Veja bem, o cara está ali cavando a sepultura para alguém, o cara está ali cavando uma cova para alguém. Olha, vou fazer isso aqui porque eu sei que ele vai se lascar aqui, eu sei que ele vai acabar fazendo para ele mesmo. Tem gente que tá igual aquele desenho, né, do Papaléguas, né, quando ele tá lá rolando uma pedra, ele tá rolando uma pedra para fazer uma armadilha lá pro coiote, e de repente o que acontece? O coiote passa, aquela pedra fica pesada e a pedra acaba rolando por cima dele, né? Parece coisa de desenho animado, né? E o que a gente aprende aí? Não faça cova para que as pessoas caiam nela, porque é perigoso você cair na sua própria cova. Não role uma pedra para criar emboscadas para as pessoas, porque é perigoso você ser pisoteado, ser esmagado pela própria pedra que você rolou para tentar machucar as pessoas, ok? E por último e não menos importante, o versículo 28 vai dizer o seguinte:
A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Fuja da falsidade. Fuja de línguas falsas. Fuja da boca lisonjeira, ou seja, daquela boca que te elogia, daquela pessoa que, olha, como você é assim, como você é assado, olha, você é especial, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Salomão vai dizer que os elogios, eles não nos agregam valor nenhum. Elogios é bom você ser elogiado, porque às vezes você está sendo confirmado algumas coisas. Quando você faz alguma coisa muito bem feita e as pessoas te elogiam, isso é bom. Mas quando isso é em excesso, na verdade isso não é bom. Porque se toda vez você recebe elogios, você faz uma coisa e você está sempre recebendo elogio, vai chegar um momento que você fala assim, bom, se tudo que eu faço eu recebo elogio, então eu não vou nem procurar melhorar, porque se o que eu estou fazendo está bom, então para que melhorar? E a pessoa entra naquela situação de assim, olha, eu vou fazer do jeito que der mesmo, porque tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço eu recebo elogio, e a pessoa perde às vezes a oportunidade de melhorar ou de produzir alguma coisa melhor, de fazer alguma coisa melhor. E às vezes o que é o problema maior? É quando você é elogiado por algo que você fez, quando na verdade não é algo tão excelente assim. Digamos que você faça uma coisa que essa coisa não ficou tão bem feita, mas mesmo assim você recebe um elogio. Então, se a coisa que você fez não ficou bem feita, mas mesmo assim você recebeu um elogio, o que isso vai acontecer? Você vai achar que tá bom. E aí você não vai mudar, porque se você recebeu um elogio por aquilo que você fez que não tá bom, então você nunca vai se procurar e melhorar, porque o que acontece? Se daquele jeito que você fez, de qualquer jeito, você recebeu elogio, então não precisa se esforçar mais para fazer algo melhor, né? Então o elogio tem essa falsa ideia. Quando você recebe um elogio, é bom para o nosso ego, é bom para o ego, é bom, é maravilhoso. Mas em contrapartida, nós às vezes acabamos perdendo a oportunidade de melhorar, porque a gente tem aquela falsa ideia de que já chegamos a um nível de qualidade. Se estamos recebendo elogios, é porque estamos no caminho certo, é porque nós estamos produzindo certo, e aí as pessoas tendem a não mudar, as pessoas tendem a não melhorar. Agora, quando nós recebemos críticas ou os chamados feedbacks, né, o que vai acontecer? Nós vamos melhorar, né? Ou seja, quando nós recebemos feedbacks sobre o nosso trabalho, sobre, né, a nossa vida, como podemos melhorar, e o que vai acontecer? Nós vamos agregar isso, nós vamos absorver isso e vamos tentar fazer melhor. Isso sim agrega valor a nós. Agora o elogio não, o elogio é apenas uma perfumaria. O elogio é apenas algo que vem massagear o nosso ego, mas no fim acaba não nos agregando valor algum, ok? A não ser a massagem do ego, né, realmente, ok? Essas são as informações práticas que nós absorvemos aqui no capítulo 26 de Provérbios. Existem capítulos que têm bem mais assuntos que podem ser colocados em práticas, outros capítulos são menores, mas o importante é toda a palavra e todo o contexto sempre tem coisas que vão nos agregar valor, sempre tem informações que vão nos agregar mudanças, e se nós aplicarmos essas mudanças, que na verdade elas bem parecem conselhos para a matéria de relacionamento interpessoal, ok? Porque aqui nós estamos vendo e lendo coisas que Deus usa a boca de Salomão para dizer sobre o nosso relacionamento interpessoal, sobre o nosso relacionamento com as pessoas. Mas a partir do momento que nós lemos e nós conseguimos colocar isso em prática na nossa vida, pegarmos conselhos, né, como o que diz aqui, por exemplo, que fala sobre a questão da preguiça,
Se nós pegarmos o conselho como aquele que fala, né, de nós não entrarmos numa conversa alheia, não entrarmos numa, como no versículo 17 fala assim, aquele que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Imagina você tá passando na rua e você pega levanta um cachorro pelas orelhas dele, o que vai acontecer com você? Esse cachorro vai te morder. Se você estiver passando na rua e você pegar nas orelhas de um cachorro, a primeira reação que ele vai ter é de morder, porque as orelhas de um cachorro são algo sensíveis. Então, assim, ele está dando um exemplo aqui, olha, se você estiver passando na rua e você bater na orelha de um cachorro, ele vai avançar em cima de você, ele vai te morder, porque aquilo causou uma reação de ódio, de raiva nele. E isso é a mesma coisa que acontece quando a gente entra numa questão, ou seja, tem duas pessoas discutindo, imagina, duas pessoas discutindo na rua, de repente você entra no meio e quer ser o juiz deles dois, você vai acabar sofrendo. Você vai acabar sofrendo, porque é perigoso os dois ficarem contra você. Às vezes você está passando ali, está vendo duas pessoas discutindo e você quer tomar o partido de uma. E o que acaba acontecendo? As duas ficam contra você. Por quê? Primeiro que ninguém te chamou na conversa. Segundo, que a pessoa que está ali, ela pode falar assim, viu, eu não preciso de você para me defender. Pode deixar que eu me defendo sozinha. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba saindo com cara de trouxa, cara de bobo, né? Por quê? Porque se meteu em conversa desnecessária, se meteu numa conversa que estava na rua. A mesma coisa, isso pode acontecer na internet. A mesma coisa na internet. Tá lá uma postagem, tá falando sobre uma coisa, e aí você entra lá e coloca, começa a digitar lá, começa a escrever. Na minha opinião, tal, quer dizer, aí quem pediu a sua opinião? Quem pediu a sua opinião? Ou seja, você tá ali, de repente está na internet, viu uma postagem, alguém tá falando alguma coisa, aí você entra lá e começa a comentar, começa a escrever lá o seu ponto de vista. Aí vai entrar alguém e vai falar assim, viu, você é assim, assado, tal, quer dizer, olha lá. Ou seja, perdeu a oportunidade de ficar quieto, poderia ter ficado quieto, poderia ter passado, mas não, você quis se intrometer naquela conversa, naquela postagem, e você acabou sendo ferido, porque até pessoas estranhas vão falar mal de você, e aí o que vai acontecer com você? Talvez você vai ficar chateado, talvez você vai querer brigar com a pessoa, e aí a confusão tá feita. Então, olha só, que conselhos valiosos. Que conselhos valiosos que nós observamos aqui, né? Que é um dos, né? São vários conselhos valiosos que nós observamos aqui. Mas, por exemplo, esse é um dos principais, né? Outra coisa aqui, só recapitulando, né? Dar coisas importantes para pessoas tolas fazer. Nós precisamos ver a competência das pessoas. Você não pode dar um trabalho para uma pessoa totalmente incompetente de fazê-la. Às vezes a pessoa tem competência para fazer um outro tipo de trabalho, mas não tem competência para fazer alguns determinados tipos de trabalho. Por exemplo, como dar notícias. Você vai pedir para uma pessoa, não é qualquer um que pode dar uma nota de falecimento, não é qualquer pessoa que pode informar sobre o falecimento de alguém, que é um momento tão difícil, é um momento tão crucial, sabe? É um momento tão sensível. E tem pessoas totalmente tolas que não sabem se comunicar. A comunicação é uma coisa muito séria, muito séria. As palavras, elas precisam ser ditas, as palavras certas, na hora certa, nos lugares certos, nos momentos certos. Então essas são as riquezas que nós encontramos aqui no capítulo 26 de Provérbios que Salomão escreveu, que são os conselhos de Deus, os conselhos do Senhor, os ensinamentos de Deus para a nossa vida, para o nosso relacionamento pessoal. Interpessoal, na verdade, né? São dicas, né, de etiqueta, de polidez, de educação no nosso relacionamento interpessoal. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 26 do livro de Provérbios, ok? E eu espero que eu tenha agregado algum valor para você. Espero que essa palestra sobre o capítulo 26 de Provérbios tenha agregado algum valor
de informação para você, de conhecimento, de sabedoria. E eu quero pedir para você, para que você continue fazendo essa liturgia. São 31 capítulos, né, que nós estamos aqui disponibilizando em forma de palestras, ok? Né? Nós estamos aí, né, nessa reta final, né, de gravações aí de palestras sobre os 31 capítulos de Provérbios. Então, geralmente o mês tem 31 dias, ok? Então, hoje é dia 26, você leia ou ouça o Provérbio 26. Amanhã estará disponível, né? Amanhã, dia 27, estará disponível o capítulo 27, a palestra sobre o capítulo 27 de Provérbios. Então, amanhã você ouça, comece o seu dia, por exemplo, né? Que tenha, né? A gente tem uma liturgia do seguinte: nós começamos o nosso dia primeiro, né? Em vez de ir para jornais, em vez de ir para revistas, né? Ver coisas, não, a gente começa o nosso dia lendo o livro de Provérbios. Hoje é dia 5, vamos ler o livro de Provérbios, vamos ler o capítulo 5 de Provérbios. Hoje é dia 12, opa, então levantei da cama, o que eu vou fazer? Antes de ver jornal, antes de ver revista, antes de ver, vou ler o livro, o capítulo 5 de Provérbios. Tem muita gente que começa o dia e vai para o horóscopo, né? Vai ler horóscopo, vai ler lá o signo, vai ler. Eu quero dizer para você o seguinte: vá procurar Deus. Quando você levantar de manhã, quando você levantar da manhã, se Deus te deu a oportunidade de você viver mais um dia, eu quero dizer para você, procure a direção da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje procuram a direção nas cartas de tarô, nos signos, nas estrelas, enfim, tantas outras coisas, da qual a Bíblia diz que não foram feitas para isso. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou os planetas, criou os luminares, para que fossem um grande relógio, para medir dias, anos, né, sinais. Foi para isso que Deus colocou lá os planetas acima de nossas cabeças, as estrelas, né, que Deus colocou. Foi para servir de direção, não direção da nossa vida, mas direção para embarcações, para destino dentro do planeta, para anos, né, para colheitas, né, que a lua é usada muito, né, é observado muito a lua para fazer algumas colheitas, mas nada disso para dirigir a nossa vida, dirigir os nossos caminhos. Para dirigir a nossa vida e os nossos caminhos, nós não precisamos de horóscopos, nós não precisamos de cartas embaralhadas. Para dirigir os nossos caminhos, nós precisamos apenas da palavra de Deus. E aqui no livro de Provérbios, nós encontramos grandes conselhos, muita riqueza, muita informação. E é o que nós lemos, e nós vamos observar o seguinte: Deus, ele diz o seguinte: na multidão de conselhos é que se vence a guerra. É na multidão de conselhos que nós tomamos as melhores decisões para a nossa vida. Tanto para a nossa vida como para a vida daqueles da qual nós amamos também. Então eu quero dizer para você que crie essa liturgia para a sua vida. Crie esse costume, crie esse hábito de toda vez que você levantar da cama, de todo dia que você levantar da cama, antes de ler qualquer coisa, antes de ir para jornais, para revistas, né? Antes de você fazer qualquer coisa, busque a direção da palavra de Deus. Busque a direção. E o livro de Provérbios, não existe só o Provérbios na Bíblia. Existem muitos outros livros, muitas outras biografias que nós vamos encontrar, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar biografias fantásticas de homens e mulheres, crianças, velhos, né, que tiveram uma experiência com Deus. Mas o livro de Provérbios em especial são conselhos, são direções, são normas e comportamentos humanos que, uma vez praticados e colocados como programação de vida na nossa vida, vai nos agregar muito valor. Muito valor. Imagine a Bíblia como se fosse um sistema operacional. Como hoje nós temos vários sistemas, nós temos, né, o Microsoft, Linux, Macintosh. Imagine você como um computador e você tem a oportunidade de escolher qual sistema de vida você quer instalar no seu computador. A Bíblia é um sistema,
É um sistema feito pelo próprio Criador. O sistema feito pelo próprio Deus, o Deus que nos fez, também nos deixou um sistema operacional. Ou seja, nós temos a escolha, nós temos um corpo e temos o poder de escolher que tipo de sistema de vida nós vamos rodar no nosso sistema. E nós encontramos no livro de Provérbios a oportunidade de receber alguns comandos, algumas informações que vão nos servir de norte para a tomada de várias decisões na nossa vida, ok? Quero agradecer a você que esteve até aqui, que ouviu essa palestra até este momento. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, né? Se ficou alguma dúvida, entre lá nos comentários, coloque lá no comentário qual foi a dúvida que ficou, ok? Tem alguma coisa a agregar de valor? Algum dos versículos ou algum dos assuntos te motivou a pensar em algo também? Coloca lá nos comentários, escreva lá nos comentários, vamos agregar valor uns aos outros, hein? Ok? Isso é o que nós estamos pedindo, isso é o que nós estamos aí agradecendo a sua presença e pedindo para que você também participe do nosso canal e ajude também outras pessoas, né? Compartilhe, né? Temos um grupo no WhatsApp, né? E compartilhe, né? Compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, né? No seu Twitter, né? Compartilhe para que outras pessoas também. Estamos num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas e você pode ter certeza que muitas pessoas também têm isso em comum. Muitas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas gostam de ler a palavra de Deus e tem pessoas também que amam o livro de Provérbios, assim como nós também amamos o livro de Provérbios e gostamos de colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, ok? Um grande abraço para você e mais uma vez, fique com Deus e até a próxima.